Se o seu examinador lhe pedir para falar sobre liberdade de crença, liberdade de religião, liberdade de consciência, inviolabilidade ou escusa de consciência, intimidade e privacidade, todos esses direitos que você pode extrair ali dos incisos 6 ao 10 do artigo 5º da Constituição, você saberia explicá-los para além da literalidade? Eu sou o professor Eden Napoli, esse é o nosso projeto SP88, que traz, você sabe, 88 dicas até a prova objetiva de delegado da Polícia Civil de São Paulo. O inciso 6 da Constituição, ele vai dizer que é inviolável a liberdade de crença e de consciência, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Primeira coisa, professor, liberdade de crença e de consciência tem diferença? Tem. Para parcela da doutrina, a liberdade de consciência ela tem uma perspectiva mais elastecida do que a liberdade de crença. É que se a liberdade de crença me dar o direito de crer naquilo que eu quiser e bem entender, é a liberdade de consciência que vai me dar também o direito de não crer naquilo que eu entender que não devo acreditar. Então, se de um lado nós temos a liberdade de crença, nós temos do outro a liberdade de consciência que consagra, além do próprio direito de crer de maneira implícita, o verso e o reverso da mesma moeda, que é o direito de não crer. Ou seja, de um lado a crença, mas também a descrença com base na liberdade de consciência. Eu acredito no que eu quiser, inclusive em nada. Por isso, não só aqueles crentes, no sentido de aqueles que têm um credo, que acreditam em alguma coisa, estão tutelados e protegidos, como também aqueles descrentes, ou seja, o sujeito pode ser ateu, o sujeito pode ser agnóstico, o sujeito pode ser cético, qualquer categoria jurídica dessas, e todas têm uma explicação específica e distinta, são igualmente protegidas porque a liberdade de consciência, nessa perspectiva mais elástica, ela vai permitir e, portanto, garantir esse direito. Beleza? Tudo jóia? Então, você tem aí que, inclusive, é assegurado na forma da lei o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção dos locais de culto e suas liturgias. Claro, é direito absoluto? Não, não é direito absoluto. A jurisprudência recentemente se deparou com um caso em que o sujeito praticava o culto dele de madrugada com instrumentos instrumentos musicais de alta repercussão sonora, baterias, guitarras, madrugada dentro. Aí não. Então, se por um lado protege-se os locais de culto e as suas liturgias, por outro lado, deve-se proteger outros direitos também, como o direito de vizinhança, o direito à paz e sossego públicos. Então não há direitos absolutos no nosso sistema e você já sabe disso. Bacana? No inciso 7, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa das entidades civis e militares de internação coletiva. Nós sabemos que os presídios eles estão muito longe de minimamente garantirem uma condição digna que respeite a lei de execuções penais. Se você abre a lei de execuções penais, toda cela deve ser uma cela de 6 metros quadrados, arejada, com higiene, com salubridade, que permita que a pessoa fique ali em uma cela individual, com essa metragem, 6 metros quadrados. E quando a gente olha para a realidade do sistema carcerário brasileiro, nós temos ali uma situação absolutamente deteriorada, uma situação absolutamente comprometida. Não é o cenário ideal, mas é a realidade, não tem como fechar os olhos. E aí você me pergunta, em todos esses presídios é garantida assistência religiosa? Não, não é. Mas deveria ser sim, está na Constituição, e não só uma religião específica. Nos poucos lugares que isso acontece, como deveria, você tem ali uma distribuição pelos dias da semana de vários segmentos religiosos. Então você tem determinado dia que você tem alguém da religião A, no outro da religião B, no outro um culto ecumênico, em que a pessoa possa, de alguma medida, se conectar com esses valores que para ela eventualmente podem ser caros. Bacana? Então esse é o inciso 7. O inciso 8, a famosa escusa de consciência. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção político-filosófica, salvo se as invocar para eximir-se de cumprir a obrigação legalmente imposta a todos e ainda assim recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. É um dispositivo bastante extenso. A redação do inciso é longa comparado com os demais, então a gente analisa por partes. Primeiro, escusa de consciência. O que significa, Eden? Escusa é uma expressão do idioma italiano que significa desculpa. E, portanto, escusa de consciência é a desculpa que alguém dá, invocando imperativos de crença e de consciência para se eximir de cumprir obrigação legalmente imposta a todos. Beleza, se eu invoco a minha liberdade de crença, a minha liberdade de consciência, para me eximir de cumprir uma obrigação legalmente imposta a todos, eu vou ser privado de direitos? Em regra, não. Porque o que diz a Constituição? Ninguém será privado de direitos
por conta disso. Só que tem exceção. Salvo se o Estado apresentar uma prestação acessória, o Estado apresentar uma prestação alternativa e você dizer, olha, eu não vou cumprir nem a principal e nem a acessória. Então, exemplo, regime militar obrigatório, serviço militar obrigatório para os homens maiores de 18 anos. Aí o sujeito fala, olha, a minha convicção filosófica não dá para fazer com que eu cumpra, porque eu vou estar na Bolívia fazendo medicina. É a minha convicção filosófica, tudo bem. Aí você volta e aí a legislação, porque nos termos da lei diz, essas pessoas que foram liberadas, elas agora alternativamente vão prestar o serviço, por exemplo, na área de saúde das Forças Armadas. Então você pode ser convidado a ser médico ali ou do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, como acontece. Se você cumpre essa prestação alternativa, tudo bem. Mas se você fala, olha, eu não quero, eu quero partir direto para a residência, eu quero ganhar meu dinheiro nos plantões, eu não quero servir ali como médico do Exército, por exemplo. Aí não, aí você não cumpriu a obrigação principal e também não cumpriu a acessória. Aí você pode ter privação dos seus direitos políticos. Bacana? Como diz lá no artigo 15, recusa de cumprir a obrigação legal dos impostos seria ali uma hipótese de privação de direitos políticos, em que lá na frente a gente vai discutir, para não perder o foco aqui, se seria perda ou suspensão com base na doutrina majoritária, na jurisprudência do STF, naquilo que vem caindo nas provas. Bacana? Esse é o inciso 8. O inciso 9 é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. É óbvio. Se o Estado é democrático de direito, ele se assenta sobre o pilar da soberania popular. Soberania vem de super omnia, é poder maior, poder supremo. Se a soberania é popular, poder supremo decorre, emana do povo. Não teria sentido censura e licença num Estado democrático. Não se misturam, eles não combinam. Bacana? E por fim, o inciso 10, que vai dizer que são invioláveis a intimidade e a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, sendo assegurado o direito à indenização por dano moral material decorrente da sua violação. Bom, dano moral material, súmula 37 do STJ, é possível a acumulação de indenização tanto por dano moral como por dano material, inclusive dano estético, isso é óbvio, é evidente, mas tem súmula sobre isso. Além disso, distinguir aqui, ele disse que é garantida o quê? É inviolável intimidade, vida privada, honra e imagem. Bom, primeiro, intimidade e vida privada. Com perdão pelo pleonasmo, a melhor doutrina de direito civil por todos aqui, meus queridos amigos Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenwald, na sua obra Privacidade. Por quê? Porque ela diz respeito a aspectos mais reservados da vida da pessoa. Sexualidade, religiosidade, segredos de família dizem respeito à intimidade. Por outro lado, dados profissionais relacionados com, por exemplo, a cadastros, informações de caráter pessoal, apenas de caráter burocrático, ou seja, o seu CPF, seu RG, sua conta bancária, seus dados profissionais, tudo isso seria sua privacidade, seu número de telefone. Agora, não dizendo respeito a aspectos tão reservados da vida como a intimidade. Porém, ambos são tutelados. Se você perguntar, por exemplo, pessoa jurídica tem algum desses? Tem. É óbvio que ela vai ter sigilo fiscal, sigilo bancário, sigilo profissional, mas ela não tem intimidade como sexualidade, religiosidade e segredo de família. Então, já caiu em uma prova de TRT de São Paulo, se a pessoa jurídica teria intimidade e privacidade. A resposta é sim, para a privacidade, não para a intimidade. Do outro lado, nós temos aí honra e imagem. Lembrando que a honra pode ser objetiva ou subjetiva e a pessoa jurídica tem a honra objetiva, o conceito que as outras pessoas têm ao seu respeito. Por outro lado, a pessoa jurídica não tem a honra subjetiva, que é o autoconceito, aquilo que ela pensa de si mesma, que ela não pensa nada, muito menos nada acerca dela mesma. E por fim, a imagem. Imagem retrato, imagem voz, imagem atributo. Pessoa jurídica tem o que, Eden? Imagem atributo, que seria respeitabilidade pública, que dialoga com a própria ideia de honra objetiva. Mas pessoa jurídica não tem imagem retrato, porque não tem características fisionômicas, e também não tem imagem voz, que seria o timbre sonoro que identifica a pessoa social e publicamente. Bacana? Então falamos aqui agora do inciso 6 ao inciso 10. Fechamos mais uma dica e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço e bons estudos.